Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Grangeiro, sou CEO e cofundador do GRAN Cursos Online, agora conhecido apenas como GRAN. E vamos conversar aqui um pouco hoje sobre 1000 anos em 30. Como esses últimos 30 anos mudaram e mudarão para sempre a educação, né? Antes de conversarmos um pouquinho, só me apresentar. O GRAN é uma EdTech, fundada aqui em Brasília, mas que hoje tem uma capilaridade nacional. São mais de 670 mil alunos ativos pagantes e mais de 2 milhões de alunos já passaram pelo GRAN. Eu respiro esse mundo de educação há mais de 15 anos. Nas próximas semanas vou fazer 31. Então, tenho mais tempo com educação na minha vida do que sem ela, trabalhando com educação na minha vida do que sem ela. É uma área pela qual eu sou profundamente apaixonado, sobretudo com essa simbiose junto à tecnologia. Sou autor de 4 livros, ou melhor, metido autor, tento escrever ali alguns livros, e pai do Samuel e esposo da Vivi. Quero propor aqui para vocês a seguinte reflexão. Tente imaginar o mundo há 1000 anos. Uma cidade há 1000 anos. Tenta imaginar uma cidade há 1000 anos. Essa cidade provavelmente ia feder muito. Ia ter bosta de cavalo para tudo que é lado. Ia ter, não tem saneamento básico. As pessoas morando em situações difíceis. Estrutura, transporte, tudo muito complicado. Tudo muito lento. Comunicação por cartas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente pensa em tecnologia da parte do digital, ou da internet. Mas pense na tecnologia da evolução da humanidade nos últimos 1000 anos. E por que eu estou propondo essa reflexão, de pensar 1000 anos atrás? Porque há 1000 anos, a educação não era muito diferente, ou a forma como as pessoas aprendiam não era muito diferente do que era, talvez, há 30 anos. Como é que era nessa forma? As pessoas iam a algum lugar, aprender alguma coisa com alguém, se juntavam ali de alguma forma, e aquele conhecimento era transmitido daquela forma. Quem estava ali aprendia, quem não estava não aprendia. Quem perdeu aquele conhecimento não conseguia repor depois, não conseguia recompor aquilo depois, e assim continuou por milhares de anos, por 1000 anos, quer dizer. A gente seguiu da mesma forma, aprendendo por quase 1000 anos, enquanto o mundo mudou completamente, né? Então, o mundo mudou nos últimos 1000 anos, mas a educação nem tanto. E aí, um exemplo que eu sempre gosto de citar é pegando a educação formal, a educação do ensino universitário. A primeira universidade do mundo, a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, na Itália, existe até hoje. Tem a de Oxford também, que é mais conhecida, foi fundada um pouco depois. E até pouco tempo, esse era o ensino universitário que a gente conhecia. Você vai a um lugar, você aprende com quem ali está, e depois você, de alguma forma, usa aquele conteúdo, e aquele conteúdo só é disseminado dessa forma, né? O princípio do ensino à distância veio em 1728, mas ainda era algo muito incipiente. Essas cartas por correspondência não era bem um aprendizado, era mais uma forma de você consumir uma leitura de uma forma diferente. E só em 1996 que o MEC regulamentou o ensino superior à distância no Brasil, e que de fato começou, né, que foi pouco depois da internet. Agora, o mundo, olha o que aconteceu no mundo nesses últimos 1000 anos, né? O relógio é inventado em 1288, a Terra é explorada a partir de caravelas em 1450, o globo terrestre é concebido em 1492, a anatomia humana é documentada em 1543, surge a máquina de calcular em 1642, a química, as bases modernas da química são inventadas em 1661, surge o telefone em 1876, a lâmpada elétrica em 1879, o avião em 1903, antibióticos em 1928. No mundo de 1000 anos atrás, as pessoas morriam por qualquer bactéria, por qualquer infecção, né? O primeiro computador em 1946, televisão, a internet em 69, a popularização, ChatGPT no finzinho do ano passado. Tudo isso aconteceu em 1000 anos, mas a educação mudou pouco.
até 30 anos atrás, né? E, então, aqui resume o que eu falei. As pessoas aprendiam da mesma forma, indo a um lugar, consumindo conteúdo e aprendendo com quem ali estava. Isso é muito limitado, é muito restritivo, porque é um formato quadrado, é um formato de receita de bolo, é um formato que não funciona para muitas pessoas. E muitos aqui, acho que todos aqui poderiam dizer que talvez foram educados nesse formato meio quadrado. A gente segue uma diretriz, a gente segue uma receita de bolo que tem que ser para todo mundo, a gente parte de uma premissa que todo mundo aprende da mesma forma e que não é verdade, e depois a gente segue aquilo dali nossa vida inteira. Não é possível que esse é a melhor forma, eu não acredito que essa é a melhor forma. Tudo que a gente inventou na humanidade nos últimos 1000 anos, não é possível que a gente tem que continuar aprendendo da mesma forma como a gente aprendia há 1000 anos, né? E aí, o que acontece? Quais são os problemas desse modelo quadrado, esse modelo de receita de bolo que a gente está acostumado? Ele não considera características individuais. Eu sou uma pessoa que aprende muito por exemplos. Quando eu estava na escola, eu já ia direto no exemplo e depois eu ia para ler a teoria, né? Eu descobri isso e fui aprendendo. Tem pessoas que têm dificuldade com exatas, tem pessoas que têm dificuldade com alguns temas, tem pessoas que precisam aprender com mais visual ali. A gente joga as pessoas numa receita de bolo que é que elas saiam do outro lado. Quem se comporta bem dentro desse sistema, acaba se dando melhor. Mas eu acho que é um erro você tratar todo mundo igual, porque a gente não é igual, a gente não aprende igual. Você também não tem uma individualidade do tempo, então a gestão do tempo, ela não pode ser uniforme. Você colocar todo mundo para aprender a mesma matéria ao mesmo tempo, isso desconsidera que para alguns aquilo é mais difícil e que para outros é fácil. Então o tempo, que é o ativo mais valioso que nós temos, também precisa ser distribuído de uma maneira não igualitária, né? Você não consegue voltar no conteúdo e também é simplesmente inacessível para muitos. Então a educação de 1000 anos atrás na cidade, que horrível, vamos dizer assim, né? que não tinha saneamento básico, não tinha estrutura, não tinha nada, era um privilégio para poucos, para pouquíssimos a educação naquela época. As pessoas, para conseguir estudar, precisavam mudar de cidade, às vezes até de país, ficar longe das suas famílias para ir para uma universidade como essa de Bolonha. Isso melhorou com o tempo, mas ainda está muito, muito distante do que poderia ser. Então, você ter uma restrição de uma pessoa estar em algum lugar, naturalmente restringe a possibilidade daquela pessoa aprender em comparação a outros mais privilegiados, né? E a tecnologia derrubou essa barreira. Isso não é novidade para ninguém, mas essa é só a primeira barreira, essa é só a primeira vertente, né? O que falta a gente vencer ainda? Falta a gente conseguir adequar esse estudo para ele ser mais individual. Essa primeira vertente, essa primeira barreira que a gente venceu, ela só trouxe o acesso ao conteúdo, mas ela não trouxe a individualidade do aprendizado ainda. Ela não trouxe essa necessidade individual de cada um para que a experiência seja personalizada para cada um. Apenas transpôs o que antes era presencial para o digital. As pessoas não sabem ainda como estudar. A gente vê esse problema aqui. Na nossa empresa, que a gente tem tantos alunos, né, mais de 670 mil alunos, a gente percebe que as pessoas não sabem como estudar. O aprender a aprender é tão importante quanto o conteúdo em si. Então a gente tem que ajudar as pessoas a também aprenderem a aprender. A jornada do conhecimento, ela não é linear, a gente trata como se fosse, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, aí você tem aquela prova bimestral, tudo, como se tudo fosse programadinho. Não é. As pessoas não aprendem exatamente nessa linhazinha tão quadrada que a gente conhece. E a gente precisa rever essa questão, né? E aqui entra o conceito de Personal Learning Clouds. O que são isso? O que é isso? As pessoas aprendem, vamos dizer assim, as pessoas têm várias nuvens diferentes de conhecimentos que elas acessam para aprender. Elas aprendem com várias fontes, elas aprendem com várias pessoas, elas aprendem em vários lugares diferentes, em vários idiomas também, e de várias formas, e não é tão linear, e não é tão conectado, mas isso vai
deixando a sua experiência educacional mais robusta, mais profunda. Então, a gente tem que ter esse olhar dessas nuvens personalizadas para cada um, no avanço da educação e nessa nova barreira que a gente vai superar. Né? Então, chegou a era do ensino digital 2.0, que muda isso. Já rompemos uma barreira, mas faltam outras. Né? E como é que vai ser? Bom, a gente tem que focar essa experiência em individualizar e acelerar o aprendizado. Quando uma pessoa entra numa plataforma de ensino, por exemplo, e está escrito ali, Olá, Gabriel, isso precisa significar alguma coisa para aquela pessoa. Não pode ser igual para todo mundo. Não deveria ser. Esse não é o ideal. Né? Então, isso aqui no GRAM é o que a gente faz muito. A gente busca trazer esse aspecto cada vez mais individual à experiência e acelerar o aprendizado, de modo que uma pessoa que está acessando um conteúdo 5 horas ali numa plataforma e 5 horas em outra plataforma, a ideia é que ela aprenda mais rápido com recursos que permitam que ela acelere o aprendizado. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Né? Isso também se sintetiza em um ponto importante. O conteúdo, muitas vezes a gente foi ensinado a aprender que ele é tudo. Né? Ele é muito importante. Sem conteúdo de qualidade você não aprende. Mas ele é uma parte da experiência. Esse é um ponto central da era da educação 2.0. A gente não vai ser só dependente de conteúdo. A gente precisa ter todo um ecossistema por trás para a gente conseguir aprender da nossa forma. Né? Conteúdo hoje não é mais o problema. Tem muito conteúdo, mas as pessoas ainda não conseguem aprender do jeito que elas precisam aprender. E a tecnologia entra com isso com força total. Né? E aqui que eu acredito que é uma das grandes apostas para que isso consiga levar a individualização do ensino para um outro patamar é a inteligência artificial. Porque a experiência personalizada individual de aprendizado, para você atacar as suas fraquezas, fortalecer o que você já é bom, estudar mais tempo no que você precisa, ter toda essa tradução, vamos dizer assim, do seu diagnóstico, isso era para muito poucos e é muito caro. Né? A inteligência artificial ela vai permitir isso ser feito em escala para milhões de pessoas e com custo muito efetivo por parte das empresas. Né? E tem essa discussão. Será que ela é uma inimiga? Será que ela é uma aliada? Será que as pessoas vão usá-la para escrever as redações, vão perder a capacidade de escrever? Será que elas vão sabotar ali nos testes? Toda inovação traz essas perguntas. Né? Basta você pensar um pouco na calculadora. Né? A calculadora, quando ela foi inventada, talvez ela era um problema para os professores da época. Tinham receio que os alunos iam usar aquilo e iam esquecer como resolver ali questões básicas de matemática. A gente sabe que isso foi superado, né? Ela se tornou uma ferramenta. Uma pessoa com uma calculadora é uma pessoa muito mais poderosa do que uma pessoa sem uma calculadora. Acredito que é a mesma coisa com a inteligência artificial. Uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial, sabe fazer as perguntas certas, sabe usar as ferramentas, vai ser mais produtiva, muito mais efetiva, vai ter capacidade de resolver problemas muito maiores do que uma pessoa que não tem acesso a essa ferramenta. Até estava vendo uma discussão recentemente, eu vi na internet uma pessoa tinha essa discussão, será que os empregos vão ser perdidos pela inteligência artificial? E aí a pessoa disse, né, olha, não sei dizer quais empregos vão ser perdidos, mas eu tenho convicção de que pessoas com inteligência, que usam inteligência artificial, as ferramentas que existem, vão tirar os empregos das pessoas que não usam. Como uma pessoa que se recusa a usar, por exemplo, uma calculadora. Né? O próprio computador também, né, quando estava no ensino médio, tinha esse receio das pesquisas que você ia fazer na internet, né, de plagiar alguma coisa, de os alunos perderem a capacidade de acessarem informações sozinhos e de uma maneira mais acadêmica. Né? Também superado. Então, a tendência natural é que isso seja incorporado em nossas vidas e na educação, e é um caminho sem volta. Como isso vai se desdobrar, ninguém sabe exatamente dizer, porque talvez isso seja a maior inovação depois da própria internet que a gente vai ver, e o ritmo é uma coisa alucinante, mas isso vai impactar a forma como a gente aprende e a forma como as empresas usam e transmitem o conhecimento para que as pessoas aprendam
de fato, né? Então, a inteligência artificial, acredito, é uma grande aliada nessa era da individualização do ensino, né? E ela vai trazer a solução para o que nós acreditamos ser uma das principais preocupações e métricas que nós temos que acompanhar, que é o engajamento. Muitas pessoas, às vezes, têm um receio de estudar à distância, porque tem um medo ali da questão da disciplina. Será que elas vão, de fato, usar a plataforma? Será que elas vão consumir aquilo ali? Será que elas têm a disciplina para usar aquela questão? Né? E uma métrica que a gente acompanha muito aqui na nossa empresa é o engajamento. O número de usuários ativos únicos por dia, em cima do número de usuários ativos únicos por mês, né? O DAU/MAU ratio, que hoje na nossa empresa é de 26%, que é bastante elevado. Essa métrica de engajamento, ela é extremamente importante para depois traduzir em aprendizado. Porque se uma pessoa não está usando algo, não está se engajando, é impossível aprender depois. Que é o que a gente tem visto acontecer, infelizmente, com alunos, inclusive de grandes grupos educacionais, que simplesmente não usam as plataformas, não conseguem ter aquela conexão ali, a plataforma não é atrativa, é só o conteúdo cuspido ali para o aluno se virar. Isso não funciona. Tem que ter uma experiência muito mais profunda do que essa, né? Não dá mais para viver esse modelo quadrado, esse modelo de se vira, esse modelo de todo mundo uma receita de bolo. Isso não vai funcionar mais, né? E a gente está no momento único na história para protagonizar esse movimento, né? E algumas empresas, acreditamos, vão conseguir ajudar bastante nisso, né? E aí, claro, citar o case do GRAN, né? Que é a empresa que eu presido. A gente teve o privilégio de sair numa matéria da Época de Negócios como uma das 150 empresas que estão redefinindo a forma como nós vamos viver nos próximos, até 2030. E muito essa matéria ela veio por conta desse pensamento que a gente tem dessa nova era da educação, né? O GRAN, ele tem 5 preocupações, né? Os 5, vamos dizer, vertentes que fazem a gente ter um diferencial que a gente busca levar para os alunos. Primeiro, a gente nasceu com essa cabeça digital. Isso é muito diferente de que quando você é uma empresa que você quer virar ou mudar ou pivotar ali um mindset que vem de 50 anos fazendo as coisas de uma forma. É impossível? Não, mas é muito mais difícil. A gente é obcecado com o aluno, a gente escuta muito os alunos, a gente pega esses insumos, essas estatísticas deles para retroalimentar e ajustar a plataforma. Muito focado em inclusão social, a tecnologia 100% proprietária e muito ágil nas decisões, né? E aí, um caso aqui que mostra essa nova vertente da educação e como a gente tem ajudado a protagonizar esse movimento, né? Que são os nossos audiobooks. O que é esse case aqui do GRAN? A gente produziu, por meio de inteligência artificial, o maior acervo em língua portuguesa de audiobooks do mundo. A gente tem os nossos livros digitais que são escritos pelos nossos professores e por meio de inteligência artificial com voz humanizada, né? Foi um trabalho incrível da equipe de tecnologia, mas também uma equipe de revisão, uma equipe de pedagógica que ficou ajustando ali todos os mecanismos ali para funcionar. A gente conseguiu converter mais de 30 mil livros em audiobooks. Qual que é a vantagem que isso leva para o aluno que simplesmente não existia antes? O aluno consegue escutar esses audiobooks em qualquer lugar, qualquer hora, está no metrô, está no ônibus, está ali fazendo qualquer coisa, está treinando, ele consegue escutar esse conteúdo. É uma forma de inclusão social, é uma forma de você levar um estudo condizente ali à rotina da pessoa, é uma forma da pessoa ter um outro estímulo para aprender, porque ora ela pode ler, ora ela pode escutar ali o conteúdo. Então é um case que nos trouxe muito orgulho, que saiu na imprensa também, e que mostra o poder da inteligência artificial. Tudo sem intervenção humana, né? Salva a programação para que isso aconteça. A gente também beneficia alunos com deficiência visual, né? Hoje a gente tem um dado no Brasil que estima que são 7 milhões de pessoas com deficiência visual severa. Aqui no GRAN a gente concede gratuitamente esse aplicativo para os alunos que solicitam ali, que comprovam que eles têm deficiência visual severa. Isso também faz parte desse novo movimento da educação. Imagine como é que era há 1000 anos, ou até mesmo há 30 anos. Essas pessoas não teriam
sequer poderiam cogitar essa possibilidade, né? Outro ponto aqui que a gente fez aqui no GRAM, usando inteligência artificial, usando machine learning, foi legendar automaticamente todas as nossas videoaulas, com 92% de precisão. Vocês devem conhecer a ferramenta de legendar videoaulas aí, legendar vídeos do YouTube. Tem uns errinhos de vez em quando. A gente, com muito orgulho, diz que a gente está superior até o YouTube ali em índice de assertividade. E o que isso permite? Mais uma vez, pessoas com algum tipo de deficiência podem estudar com outro tipo de conteúdo, ou pessoas, às vezes, que não têm uma deficiência, mas querem ter um outro estímulo, podem fazer isso. Você permite a inclusão, você permite uma retenção do aprendizado de uma maneira diferente. Mais um caso aqui, usando a tecnologia como aliada. Outra ferramenta que a gente usa aqui, não está dando para ler aqui exatamente, mas vocês devem conhecer a ferramenta de sugestão de filmes e séries do Netflix, certo? Todo mundo aqui tem Netflix, correto? Ou quase todo mundo. A gente percebeu, aqui no GRAM, que a gente poderia sugerir cursos para os nossos alunos que mostrariam oportunidades que eles não veriam normalmente para eles, principalmente prestarem concursos, no caso aqui, que talvez eles não estavam nem acompanhando. A gente conseguia cruzar ali todos os conteúdos que eles estavam estudando, também as questões que eles estavam estudando por meio de palavras ali que fossem correlatas, e o aprendizado de máquina ficando cada vez mais poderoso com o tempo. Inclusive as questões que eles resolviam entravam na equação. E a gente sugeria cursos que tinham sinergia com o que eles já estavam estudando, com alto grau de precisão. E o que a gente percebeu, e aí tem um dado até que mostra que 90% dos nossos alunos usam essa ferramenta, é que isso revelou oportunidades que os nossos alunos sequer estavam cogitando fazer. Ele estava estudando ali para uma carreira e tinha uma outra carreira parecida, uma outra área parecida, que tinha 80% de sobreposição nas questões que ele resolveu, nos conteúdos que ele consumiu, tinha um aprendizado ali, né? E ele conseguiria fazer aquela prova também e ter uma outra possibilidade de melhorar de vida. Isso aqui, mais uma vez, usando inteligência artificial. Aqui é uma outra ferramenta, não usa inteligência artificial, mas mostra essa questão da individualização do ensino, da personalização da experiência, que é o nosso dashboard de performance. A gente tem dentro da plataforma um painel de controle para o aluno entender ele próprio. Esse autoconhecimento ele é muito difícil na educação, né? Demora, às vezes tem gente que nunca consegue entender o que de fato ela vai bem, o que ela vai mal, ou até os subtópicos dentro de uma disciplina. A pessoa fala, não sou bom em exatas. Mas será que é tudo ou não? Tem alguns temas específicos ali que você é pior do que outros. A gente traz um diagnóstico para o aluno ali que mostra toda a performance dele por disciplina, por questões ali que ele está errando mais, o tempo, como é que ele está empregando o tempo dele, por área, por matéria, e isso ajuda depois a ele redirecionar e aprimorar e ajustar o estudo para que ele tenha mais chances de alcançar o seu objetivo. Isso disponível para os nossos alunos, 100% integrado com a plataforma, né? E aqui mostra um pouco aqui, não sei se está dando para ler tudo aqui, mas mostra ali um pouco do diagnóstico que tem, né? Um painel de controle, de fato, para o nosso aluno também. A gente é muito preocupado com acessibilidade, então o GRAM é compatível com o WCAG 3.0. Existe um estudo da ONU, né, que diz que 25% das pessoas poderão ser excluídas em algum grau se não houver esse tipo de compatibilização com a acessibilidade. Aí são pessoas com dislexia, com baixa escolaridade, com algum tipo de deficiência, e a gente tem isso no GRAM. Nossa plataforma 100% acessível ali, né? Você consegue usar acessibilidade tanto no iOS como no Android. Isso também é inclusão, isso também é individualização, é permitir que as pessoas tenham a oportunidade. Temos aqui o nosso gerenciador de estudos, que entra nessa questão que eu falei bastante, que as pessoas não sabem como estudar, ou não sabem estruturar o tempo, e que a gente tem que ajudar também com isso, não basta entregar o conteúdo. Então, o aluno consegue montar um plano de estudos personalizado conforme a rotina dele. Tudo automático. Ele insere ali algumas coisas, algumas informações que a gente não tem como adivinhar por ele, e a gente monta um plano de estudos cíclico para o aluno. Por que cíclico? Porque o aluno tem que intercalar disciplinas, porque senão chega na hora da prova e já não lembra de nada que ele estudou na primeira disciplina.
Então ele vai intercalando e vai estudando várias disciplinas ali de maneira cíclica, ter um método pedagógico por trás, tudo isso automático para ele, tudo isso disponível também no aplicativo. E registra as informações, o tempo de estudo, o aluno consegue cronometrar ali. Isso traz um diagnóstico muito profundo de como você está empregando o seu tempo, né? E aqui mostra um pouquinho aqui como é que funciona. Hoje a gente é muito preocupado com a questão da inclusão por meio dos dispositivos. Então, às vezes, a gente acha que inclusão é só preço, é só o valor ser baixo. Mas não é isso. Aqui no GRAN, 15% dos nossos alunos sequer têm um computador. Eles estudam exclusivamente pelo celular. Já entrevistei alunos que estudaram e foram aprovados em concursos até difíceis, estudando apenas pelo celular. Então, a inclusão social também passa pela questão do ferramental. E hoje nós somos a única EdTech da América Latina que tem, que é possível de ser acessada por todos os dispositivos, tanto web, televisão, mobile, todas as formas aqui. Então, isso permite a inclusão das pessoas que talvez não tenham o ferramental ideal para estudar, não tenham um computador, né? E até mesmo estudar sem internet. As pessoas conseguem baixar as aulas e assistir de maneira encapsulada ali no aplicativo, como a gente faz hoje com o Netflix, e isso permite a flexibilidade até para quem não tem uma boa internet, fica baixando ali de madrugada, se for o caso, e depois estuda. Então, isso é mais uma vertente da inclusão social e de permitir que as pessoas realmente tenham oportunidades, né? E, por fim, tem o programa de estudos. O programa de estudos é uma forma que a gente tem de criar um plano ali para o aluno estudar por meio de questões com base no que ele precisa para uma prova específica. Então, aquilo ali leva para o aluno todo um plano ali, passo a passo de questões que ele tem que resolver, seguindo uma ementa, né? Mais uma vez, automático, com todo o resultado ali disponível para ele. E esses planos são, obviamente, diferentes, para pessoas diferentes, para que as pessoas tenham ali resultados de acordo com com seus desejos e também com as suas necessidades individuais, né? Então, a gente está hoje na era da individualização do ensino, para todos e para cada um, né? Para todos, porque agora é mais democrático do que nunca, mas finalmente pode ser individual. Finalmente é possível que as pessoas aprendam conforme as suas necessidades. E eu acredito que, assim, finalmente a educação vai ser verdadeiramente democrática. Muito obrigado a todos pela participação. Acho que tem 2 minutinhos para pergunta, dá para fazer ou não? 3. Tem 3 minutos se alguém quiser fazer uma pergunta. Obrigado. Boa tarde, eu gostei muito da sua palestra e eu queria saber, principalmente porque um dos pontos abordados pela palestra anterior foi na questão das avaliações, que ele pegou e falou algo que é verdadeiro. Ele falou, muitas vezes as pessoas fazem a avaliação nas escolas e não têm o estudo sobre o porquê os alunos estão errando aquela questão. Você simplesmente tem a nota e beleza, você segue com a vida e não volta naquele ponto do porquê você deveria ter estudado mais sobre aquele determinado assunto. Então, eu queria saber se a sua plataforma ela possui algum tipo de inteligência para que possa fazer o aluno voltar e realmente focar naquele ponto que está deficiente nele. Obrigado. Sim, exatamente. Essa é uma das premissas que a gente tem na nossa plataforma de questões. Então, ela mostra exatamente os tópicos que o aluno está mais errando, até os subtópicos, estão bem destrinchados, né, num nível de unidade bem pequeno, para que o aluno entenda que ele, de fato, tem que resolver mais questões daquele subtema, né? E aí ele vai filtrando ali para saírem só questões daquele tema, se ele quiser. Essa é aquela questão, às vezes a pessoa cria um preconceito, eu sou ruim de exatas. Mas, na verdade, ela vai até bem em algumas coisas e em outras menos, né? E a gente traz esse diagnóstico para o aluno de uma maneira muito completa, né? E está sempre aprimorando, porque a gente coleta todas as informações, então a gente consegue até entender comportamentos. Por que muitos alunos erram esse tipo de questão? Será que esse é o tipo de questão que nossos professores têm que melhorar na abordagem? Nas aulas, será que a gente tem que regravar alguma aula ali ou reescrever algum conteúdo porque tem tanta aluno errando esse tipo de questão ou é porque ela é complexa mesmo? Então, isso traz muitas reflexões também aqui internamente.
Primeiramente, eu queria agradecer pela plataforma, essa plataforma ótima. Eu terminei que eu sou bancário hoje, tenho passado pouquíssimo tempo estudando, mesmo com a minha deficiência mental que eu tenho, devido justamente ao apoio da plataforma. Eu acho que foi uma das coisas que me ajudou bastante nessa parte de português, inclusive. Como é que você vê? Porque, na verdade, o que ele queria dizer, mas assim, o que errou, entende? Qual foi o erro? E não qual o foco, entende? Eu acho que é uma diferença um pouco diferente, essas duas coisas. Qual que foi o erro, você disse? Qual foi o erro daquela questão que a pessoa não conseguiu responder, entendeu? A pessoa descobrir qual o erro que ela teve quando ela tentou responder, e não propriamente do foco, entendeu? Sim. Bom, a gente traz ali a explicação completa para a pessoa, né? Eu acho que o raciocínio que cada um teve para chegar àquela resposta é uma coisa mais difícil da gente obter. Mas o que a gente busca traduzir é como que a pessoa está e internamente o que a gente pode fazer para ajustar para que as pessoas erram menos aquele tipo de questão. Boa tarde. Achei muito interessante a palestra e chamou muita atenção que você tem falado bastante sobre esses algoritmos de IA e machine learning. E a principal dúvida nesse caso é, vocês como empresa, desde quando vocês se estabeleceram, vocês já visavam isso? Ou vocês foram acompanhando o mercado e viram essa possibilidade, se estruturaram para poder fazer essa mudança? E quais os principais pilares assim que você indica para ser eficaz esse sucesso, assim, para quais valores ou talvez coisas que vocês estabeleceram para falar, não, nossa meta é essa e a gente precisa disso aqui funcionando? Já tem uns 4 anos quase que a gente olha para isso. Então, bem antes de estar mainstream, né, vamos dizer assim, bem antes de chat GPT, a gente já estava com essa cabeça. Na verdade, quando a gente começou a empresa, a gente começou com essa mentalidade de que não dava para seguir uma fórmula quadrada para todo mundo. Mas óbvio que você vai começando aos poucos, né? E aí a gente investiu, a gente tem um squad de inteligência artificial dentro da empresa, a gente investe alguns milhões nisso, é um investimento relevante, não é algo simples de fazer. Demora um certo tempo, né? Tem que ter uma certa paciência, tem que tratar ali como um P&D ali dentro dessa companhia, até isso maturar. E muito do raciocínio ali é que a gente precisa de algo que realmente agregue valor para o aluno e não só para dizer que tem, entendeu? Todas as nossas funcionalidades hoje a gente mede ali se os alunos usam e só mantém se usar. E graças ao bom trabalho do time, todas praticamente estão tendo muito uso. Então é muito escutar o aluno, acompanhar, né, e ter essa fundação para ir aprimorando. E a questão de machine learning é como se fossem juros compostos, né? Vai ficando cada vez mais poderosa e o negócio vai virando uma bola de neve positiva ao longo do tempo. Então, isso está em construção já tem 4 anos já. Então, eu tenho uma. Claro. Eu acompanho a Grancus desde o começo e antes você preparava conteúdo, fazia os vídeos. E eu queria saber como que foi essa passagem. Quando a empresa ainda era pequena, você gravava conteúdo, para agora, sendo uma empresa grande, você tendo frente, conectando times de várias formas dentro da empresa. Olha, o crescimento ele traz umas dores, né? Pensa no adolescente aí que dá uma espichada rápido, o joelho começa a doer, começa a ter dor de cabeça, e acontece essas coisas, né? Acho que pensando aqui no grão, que a gente teve que mudar muito a questão da estrutura para atender toda essa experiência do aluno. Então, quando a gente começamos pequeno, era ali, vamos ter uma plataforma proprietária, vamos ter algumas ferramentas para ajudar o aluno, conteúdo sempre de qualidade, e com o tempo a gente vai evoluindo. E aí essas ferramentas foram ganhando vida, né? Cada ferramenta dessa, para você manter, não é simples. Você tem que ter times ali para cada uma delas. E aí, remodelamos toda a estruturação da empresa. Hoje já são mais de 1.050 pessoas na companhia, sendo 200 delas só em tecnologia, né? Então, aí é o desafio natural de empreendedor, de gestão, de trazer pessoas novas, de você trazer gestores novos ali, de você rever algumas coisas, algumas certezas que você tinha antes talvez não funcionam mais. E isso
sempre você precisa pensando no aluno, mas um ponto cultural nosso aqui é que a gente sempre pensa no aluno nas nossas decisões, né? Escuta muito o aluno, e aí isso pauta o resto. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa tarde.